E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma história aqui sobre a Copa de 1998, a Copa do Mundo da França. Eu tava pensando aí, eu já faço vários vídeos aí sobre algumas histórias do futebol, e por que não fazer aqui também sobre teoria da conspiração. Existem algumas teorias aí de que o Brasil vendeu essa Copa. Assim, são histórias muito doidas e que eu adoro contar nesse canal porque eu acho isso muito curioso. Então basicamente aí no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês aqui o que aconteceu naquela Copa, como foi aquela Copa e qual é essa teoria da conspiração e se ela tem algum fundamento ou não. Enfim, se você achou a ideia legal, deixa aquele seu like aí para mais vídeos como esse. Se você tiver alguma ideia também pra eu contar a história de alguma Copa ou de alguma teoria aí maluca, deixa aqui embaixo nos comentários também, que eu vou atrás aí, pesquiso e faço um vídeo, tranquilo? Enfim, pessoal, o negócio é o seguinte, a Copa de 98 é uma das Copas mais estranhas de todas. Eu não era na verdade foi o ano que eu nasci, 1998, então eu não lembro aí pra contar pra vocês como é que tava o mundo naquela época. Vamos voltar no tempo aqui rapidão e ouve só essa explicação do Galvão para a seleção brasileira. A seleção brasileira sempre vai chegar numa Copa do Mundo com uma das grandes forças, uma das equipes favoritas para a conquista da Copa. Mas em 98 isso extrapolava um pouco. Tinha o mesmo Tafarel no gol, tinha o Roberto Carlos para fazer uma grande Copa, cheio de saúde, os zagueiros do meio campo, o Dunga com mais consistência, o Leonardo jogando muito, e vai por aí afora. E o Bebeto, tinha Ronaldinho, e ainda ia ter Romário. Então, o Brasil era um dos melhores, cara. Na última Copa, a Copa de 94, ele já tinha vencido a Copa e ele chegava nessa Copa de 98 como um dos grandes favoritos. E outra coisa, um pouco antes da Copa, um dos destaques do time brasileiro, aí o Romário, teve que ser cortado antes de começar a Copa, então um grande desfalque aí para a seleção. Então esse já foi um momento aí que o Brasil ficou meio apreensivo de perder um grande craque. Acho que a seleção já ficou um pouco meio abalada naquele momento. Se a gente fosse fazer uma comparação com a Copa de 2018 aqui, seria o seguinte, é como se o Romário fosse o Coutinho, sei lá, dessa nossa seleção. Ele não é o principal, tá? O Ronaldo Fenômeno era o principal naquela época. É como se o Ronaldo fosse o Neymar e o Romário fosse o Coutinho. Acho que é uma comparação meio mais ou menos, até porque o Romário não estava nos melhores anos dele em 1998. Mas enfim, só para o pessoal mais novo aí conseguir entender bem quem era o Romário. Outra coisa também, o Romário tinha um poder de decisão incrível. Apesar dele não estar nos melhores momentos dele da carreira em 1998, ele poderia sim decidir a Copa e poderia sim carregar o Brasil. Então essa perda do Romário foi uma perda que foi sentida aí pela seleção e pelo povo brasileiro. Enfim, a Copa começou, pessoal, o Brasil começou jogando muito bem, a seleção mesmo sem Romário também era muito boa, até que a gente chegou nas semifinais contra a Holanda sem muitas dificuldades. Então o Brasil acabou pegando o Chile nas oitavas, acabou ganhando de 4-1, pegou a Dinamarca nas quartas, acabou ganhando de 3-2. Mas o jogo que foi realmente muito difícil foi o contra a Holanda. O jogo da Holanda foi bem truncado, foi até para prorrogação e aí acabou indo para os pênaltis. Nos pênaltis, o Tafarel aí acabou salvando a gente mais uma vez. São Tafarel catou demais e pegou vários pênaltis e a seleção mais uma vez estava numa final de Copa do Mundo. Beleza, esse é o lado brasileiro da Copa. O Brasil chegando então na final da Copa da França em 98. Agora vamos dar uma olhada no lado da França, como que a França fez para chegar na final da Copa. A França chegou nas oitavas de final contra o Paraguai e não conseguiu fazer absolutamente nada. O jogo foi para prorrogação lá e um zagueiro acabou salvando e fazendo gol de ouro para a França, para a seleção poder avançar para as quartas. Para quem não sabe, gol de ouro aí, porque não existe mais isso, as pessoas mais novas aí, gol de ouro era basicamente a prorrogação que quem fizesse ganha, entendeu? Então o zagueiro aí acabou fazendo um gol, era uma parada bem apreensiva. Eu não cheguei aí a ver jogos com gol de ouro, mas devia ser uma parada muito emocionante, porque qualquer erro, qualquer coisa acabava, se o cara fizesse o gol, acabava o jogo na hora. Era uma parada bem emocionante. Mas beleza, a França aí acabou passando de fase, foi para as quartas. Nas quartas de final, ela acabou enfrentando aí a Itália. E mais um confronto que foi muito difícil. Mais uma vez a França não conseguiu furar aí as barreiras do adversário e o jogo acabou sendo 0-0, indo para as penalidades.
Nos pênaltis, dessa vez não teve gol de ouro, né? Ninguém conseguiu fazer gol na prorrogação. Enfim, nas penalidades a França conseguiu avançar aí 4-3, deixando a Itália pelo caminho e indo para as semis. Já nas semis eles fizeram um jogo um pouco melhor, ganharam aí de 2-1 da Croácia e chegaram assim na final da Copa do Mundo para enfrentar o Brasil. Ou seja, pela campanha da França que jogava em casa, a gente via que a seleção brasileira era claramente favorita. Todo mundo sabia que a seleção era favorita, todo mundo acreditava. E estava tudo absolutamente normal chegando no dia da final da Copa. Porém, no dia do jogo, algo aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. Só que foi muito em cima da hora do jogo, então nenhum jornalista tinha informação exata do que tinha acontecido. Os jornalistas geralmente recebem, os narradores, jornalistas, recebem aquela folha, né, com a escalação dos times e simplesmente o Ronaldo não estava no time brasileiro. Então imagina só isso, eu vou fazer mais uma comparação. Lembra que eu falei que o Ronaldo Fenômeno é como se fosse o Neymar da Copa de 2018? Imagina só que a gente chega no final da Copa, o Brasil consegue se classificar para a final da Copa da Rússia 2018. Chega no dia da final, o Galvão recebe a lista da escalação do Brasil, a imprensa recebe a lista e o Neymar não tá no time titular. Já imaginou o caos que ia ser? Cara, ia ser muito louco. E foi isso que o Galvão falou naquela época. Torça para que pela primeira vez isso esteja errado. Vai ter Edmundo com a número 21. Ronaldinho está fora. No momento em que chega o papel da escalação, ele chega para todos os narradores e comentaristas de todas as televisões do mundo. Quando todo mundo pega aquele papel, começa todo mundo a olhar para nós. Será que o cara passou mal? Será que o cara morreu? Alguma coisa, pô, você não sabe. Ninguém sabia o que tinha acontecido de manhã. Então basicamente era esse o cenário, ninguém sabia o que tinha acontecido com o Fenômeno. E afinal, o que aconteceu então? Eu vou deixar aqui alguns trechos do Tino Marcos explicando. Olha só. Tudo aconteceu aqui, no apartamento 290. Ronaldinho e Roberto Carlos, companheiros de quarto, descansavam depois do almoço, como todos os dias. Ronaldinho folheava uma revista masculina enquanto conversava sonolento. Tava até conversando com o Roberto Carlos, ele virou para um lado, disse que ia dormir e de repente deu essa crise. Foram momentos de desespero. Ronaldinho se contorcia, babava muito. Edmundo chegou a gritar que ele estava morrendo. Quando ele começou a passar mal, ele teve sintomas de convulsão, né? Tremendo, com dificuldade para respirar mesmo, né? Uma crise mesmo, né? O jeito dele ficou totalmente estranho. Me olhava de uma maneira assim até triste. Então o Ronaldo teve uma convulsão antes de começar o jogo, algumas horas antes de começar o jogo. Caramba! E agora o time que já tinha perdido o Romário perde o Ronaldo também. E aí, o que acontece para surpresa de todo mundo? O Ronaldo aparece e fala que quer jogar, que tá pronto para jogar. Que loucura, cara, todo mundo nessa hora já tava sabendo, já sabia que o Ronaldo não ia jogar, que teve algum problema, ninguém sabia exatamente o que era, mas que o Edmundo ia jogar no lugar dele, até que chega o Ronaldo falando que quer jogar. Então assim, cara, olha que loucura essa final de Copa, uma história muito boa essa. Aí o Zagallo, que era o técnico na época, acabou colocando ele pra jogar e ele participou da partida. Mas o que aconteceu naquele dia, pessoal, foi que a seleção entrou abalada. Vários jornalistas e comentaristas que acompanhavam a seleção naquela época conseguiam ver nos jogadores que eles estavam visivelmente abalados. Ninguém sabia exatamente, nem os próprios jogadores, o que tinha acontecido com o Ronaldo. Imagina se, por exemplo, durante o jogo, já que você não sabe o que aconteceu com seu amigo jogador, Ronaldo, imagina se durante o jogo ele cai, pô, tem um treco e morre. Ninguém sabia exatamente o que ele tinha. Então, basicamente, era isso que os jogadores estavam pensando. Eles estavam preocupados com o Ronaldo. Apesar de ele estar lá jogando, a gente fica preocupado, né? Tanto é que teve alguns lances do jogo que o Ronaldo deu uma trombada. Lá foi todo mundo correndo para ver se ele estava bem ou não. Então, assim, o pessoal realmente estava preocupado. E a final icônica, claro, você provavelmente já deve ter ouvido falar. Foi aí 3-0 para a França. 2 gols do Zidane. Acabou aí vencendo o primeiro campeonato mundial francês na França. E enfim, a seleção ninguém reconhecia, tomou 2 gols de cabeça em erros graves assim. E, enfim, pessoal, uma parada assim que ninguém acreditava, ficou todo mundo chocado. Não tanto quanto o 7-1, mas foi um mini 7-1, vamos falar assim. Nada vai superar o 7-1, eu acho, até o Brasil tomar 15-0, né? Mas enfim, eu dei uma resumida legal aí sobre como foi a história da Copa. Basicamente
foi isso. Só que esse vídeo, o objetivo dele não é só contar a história da Copa, é contar também a teoria por trás dessa derrota do Brasil na final, que foi uma derrota tão estranha. Você já escutou falar na frase: se vocês soubessem o que aconteceu aqui hoje, vocês ficariam enjoados? Parabéns, você acabou de chegar na origem dessa frase. Foi nesse momento da história do mundo que essa frase foi criada. Enfim, a teoria que circulava na época era a seguinte, eu vou ler aqui pra vocês exatamente. Talvez isso explique a razão do jogador Leonardo ter declarado a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enjoadas. Todos os brasileiros ficaram chocados e tristes por terem perdido a Copa do Mundo na França. Não deveriam. Fato comprovado, o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a FIFA. Os jogadores titulares do Brasil foram avisados às 1h da tarde do dia 12 de julho, dia da final, em uma reunião envolvendo o Sr. Ricardo Teixeira, presidente da CBF, o técnico Zagallo e o Sr. Ronald Koeman, representante da Nike. A princípio, muito contrariados, os jogadores se recusaram a trocar o Penta por sediar a Copa do Mundo. A aceitação veio através de um pagamento total dos prêmios, $70 mil para cada jogador, mais um bônus de 400 mil para todos os jogadores e integrantes da comissão, num total de $23 milhões, pagos através da empresa Nike. Mesmo assim, Ronaldo se recusou a jogar, o que obrigou o técnico Zagallo a escalar o jogador Edmundo, dizendo que Ronaldo estava com problemas no joelho esquerdo. Primeira notícia divulgada na imprensa às 1h30. E logo depois, às 2h15, alterando o prognóstico para problemas estomacais. A situação só foi resolvida após o representante da Nike ameaçar tirar o patrocínio vitalício ao jogador, avaliado em $90 milhões ao longo de sua carreira. Assim então, ficou combinado que o Brasil perderia durante o Golden Goal, o gol de ouro na prorrogação. Porém, o desânimo dos jogadores brasileiros fez com que a França marcasse 2 gols em falhas de marcação e assim ganhasse o jogo tranquilamente. O Sr. Joseph Blatter, novo presidente da FIFA, aplaudiu a colaboração da equipe brasileira, uma vez que o campeonato mundial trouxe equilíbrio à França, que estava passando por um momento difícil financeiramente. As altas taxas de desemprego, juntamente com a introdução do euro, moeda única europeia, naquela época faziam a França passar por um momento muito ruim. O presidente da FIFA garantiu também que na próxima Copa de 2002 o Brasil teria seu caminho facilitado para o pentacampeonato. Basicamente, aí o presidente da FIFA quis que a França ganhasse a Copa para gerar estabilidade de novo para o país que passava por momentos econômicos muito difíceis. Afinal, foi naquela época que o euro foi introduzido no país, né, a moeda lá da União Europeia. E quem criou esse texto então? O que se passava era que um tal de Gunter ou Schweister, diretor da ESPN ou da Central Globo de Jornalismo, tinha escrito esse texto que eu li para vocês. Então, quem é esse Gunter afinal que escreveu esse texto? O Gunter Schweister é um personal trainer em Mogi das Cruzes. E na época ele acabou recebendo esse e-mail e repassando para os amigos dele. Só que como ele abriu esse e-mail no trabalho dele, ele trabalhava na época na Volkswagen, todo e-mail que ele repassava ficava com uma assinatura embaixo. Então foi como o e-mail que ele repassou para os amigos dele, ficou como se ele fosse o criador desse e-mail, entendeu? Então a assinatura dele escrito lá, Gunter, um nome super diferente, nome que passava autoridade. Aí pegou e as pessoas começaram a dar títulos imaginários pra ele. Tem gente que falava que ele era diretor da ESPN, outras pessoas que ele era da Globo. Então assim, uma parada muito doida, o nome dele começou a circular muito. Ele falou também em uma entrevista que ele ficou tão traumatizado com isso que ele nunca mais repassou nenhuma corrente que ele recebeu. Ou seja, por trás desse texto aí que eu li pra vocês, não há nada realmente comprovado, não há nada, alguém que realmente tem informações privilegiadas. Não, esse Gunter, ele é só um cara que trabalhava na Volkswagen e por acaso repassou assinando o texto. É muito doido. Outra coisa também, imagina quantas pessoas não saberiam dessa farsa. Você acha que isso nunca teria vazado 20 anos depois dessa farsa? Você acha que o povo brasileiro, as pessoas que foram compradas nunca teriam aberto a boca? O pior de tudo nesse argumento é que $70 mil para cada jogador é menos do que eles iam receber se eles ganhassem a Copa. Então basicamente o cara queria comprar eles
dando menos dinheiro, entendeu? Não tem sentido nenhum. Então essa é uma teoria aí infundada, mas que eu achei curiosa, cara. Eu achei curiosa. A pessoa que escreveu esse texto viralizou demais. Toda a Copa agora que o Brasil perde, mudam, fazem esse mesmo texto. Na Copa de 2014, apareceu a mesma coisa, só que no lugar do Ronaldo tinha o Neymar, falando que iam tirar o patrocínio vitalício do Neymar e que ele tinha fingido a contusão porque não tinha aceitado. É muito doido, cara, é muito doido. Enfim, esse é basicamente o vídeo, espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, deixa aquele seu like aí. Eu contei a história toda da Copa de 98 e a teoria da conspiração por trás dela. E também provei aqui pra vocês que essa teoria é infundada. Se você tiver alguma ideia maneira aí de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou gostar de fazer outro vídeo aqui contando a história de alguma Copa ou algo do tipo, beleza? Tamo junto então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Valeu e até o próximo.